Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Frisman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação hoje aqui, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Compondo a mesa de hoje dessa edição do programa Gente que Fala, a fonoaudióloga Magda Zorzella. Ela é criadora do método MZ de fonoaudiologia e estética. Seja bem-vinda, Magda. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Também a dermatologista doutora Simone Neri, da clínica Medicine. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Um prazer. A empresária Keila Cristiúma, diretora da marca Sempre Materna. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. E ainda o cirurgião dentista, doutor Alexandre César, especialista em odontologia digital. Bom, vamos ao nosso primeiro tópico, que é do doutor Alexandre. A odontologia digital está tornando os tratamentos dentários mais rápidos e precisos. Com o paciente digitalizado, o processo pode ser dividido em 3 etapas: a captura das informações, o planejamento em software e o processo de fresagem, ou impressão em 3D. Segundo especialistas, hoje, por meio de um iPod, que é um tocador de música, não é, doutor? Isso. É possível controlar até o motorzinho do dentista, tornando o processo mais silencioso e confortável para o paciente. Bom, então dá até para desligar o motor, né? Se você não tiver um iPod, você pode conectar o seu iPhone na hora lá, que também funciona, não tem problema. Como é que é esse trabalho de digitalizar o paciente? Da maneira que você disse, dá a impressão que são etapas distintas, mas na verdade elas são todas muito próximas, umas das outras, muito rápidas. Você levar os dentes de uma pessoa para a tela de um computador é algo em torno de 5 minutos, 4 minutos. Logo em seguida, você começa a trabalhar em cima do seu software, tem vários softwares hoje em dia que você pode escolher algum. Você começa a trabalhar em cima do seu software e você faz a restauração, ou o que você tiver a fim de fazer, o tratamento que você escolher para fazer. Mais ou menos 10, 15 minutos você terminou de desenhar no computador e você manda isso para uma fresadora ou para uma impressora 3D e produz a restauração final. Enquanto isso, o paciente fica só assistindo, ele fica lá olhando, não tem mais aquele sofrimento de ficar na cadeira do dentista, põe, tira e mexe. Então aquelas restaurações, quem já fez prótese, né, restaurações mais antigas, sabe que você tinha que ir no dentista 5 vezes, 6 vezes para fazer uma restauração e o dentista reclamava, putz, o protético não acertou, não ficou legal, tal, tem que mudar. E aí você fala, meu Deus, eu tenho que pegar trânsito em São Paulo para chegar no dentista 6 vezes, vou ter que deixar de trabalhar. Hoje você fica na cadeira sentado 15 minutos, espera 1 hora, 1h30 e o seu dente está pronto. Isso é bom para o dentista, é bom para o paciente, é bem legal, bem diferente. Quer dizer, a tecnologia facilitando o diagnóstico e tratamento e também cuidando da questão, como o senhor destacou, do sofrimento, digamos assim. Quer dizer, aquele paciente mais que tem assim, aquela preocupação mais em dentista, né? A tecnologia facilitando o diagnóstico, acredito que seja para nós 4 da mesa aqui, né? A gente tem softwares e tem maneiras de fazer tomografias hoje e radiografias que são muito rápidas. O raio-x leva segundos, leva segundo. Você tira um raio-x, 1 segundo já está na tela. Quem é médico aqui, né, sabe que você faz radiografia muito rápido. Então a gente faz isso dentro da boca, com um sensorzinho, põe, já tá na televisão, já vê a radiografia pronta. Aí você pega uma tomografia, joga dentro do software, junto com o escaneamento da boca em 3D, junta tudo e já consegue fazer o que você precisar fazer. Por exemplo, para uma cirurgia de implante, que antigamente tinha que pegar muita gente não gosta quando fala, perdão para quem não gosta, mas você pegava um bisturi, abria, expunha
o osso para colocar um implante dentro do osso. Hoje você não faz mais isso, você fabrica uma guia cirúrgica que vai por fora e você coloca o implante. É como se eu quisesse pôr um parafuso dentro do meu cotovelo, eu encaixo uma guia aqui e coloco sem ter que abrir. Cirurgia que os médicos fazem em joelho, por exemplo, você faz sem ter que abrir. É coisa de segundos. Você põe um parafuso lá, em 1 minuto acabou, a pessoa nem vê, não tem ponto. Isso acabou quando você o pânico por dentista. O pânico vai demorar um pouco para acabar, porque as gerações novas ainda vão demorar um pouco para curtir essa odontologia digital, eu acredito, mas vai ser coisa rápida, mas aquele pânico, né, dos antigos não tem jeito, a pessoa chega lá morrendo de medo. E a adaptação é fácil? Adaptação porque vai ser colocado, foi colocado, e o paciente sente o quê? Acredito que você perguntou a adaptação da peça que a gente fabrica. Isso, essa peça. Puxa vida, quando a gente fazia isso antigamente, moldando, e depois vazava gesso no modelo, e mandava para o protético fazer, quando aquilo voltava para a gente, era tanta etapa que podia ter distorção da coisa, se você pensar microscopicamente, que vinha e não adaptava. Hoje, a gente trabalha com o microscópio. Você olha com o microscópio como ficou a adaptação e sai do computador. Precisão, né? E a precisão é impressionante. Então, colocou, é já adaptou. Coloca, adapta, na mesma hora. Magda, em que aspectos, ou em quais aspectos a gente pode ver a fonoaudiologia, que é a sua área, se encaixando com a odontologia? Porque a situação dentária influencia muito na parte meu trabalho, principalmente, é baseado nas funções estomatognáticas. Então, a forma como você mastiga, a forma como você engole, fala, se expressa, porque, no caso, o meu trabalho é de fonoaudiologia estética, que é um tratamento natural e não invasivo para aquelas pessoas que não gostam de procedimentos que vêm de fora, né, para rejuvenescer e se manter mais jovem. E o meu trabalho praticamente se baseia na mastigação e na deglutição, essa reprogramação que vai ajudar essa musculatura que entra em flacidez. E eu digo que se o paciente não estiver bem com o seu dentista, eu não vou poder fazer o trabalho. Porque todos que vão para o meu consultório vão reaprender a mastigar, reaprender a colocar a língua no lugar certo, engolir sem fazer esforços. Então, essa região aqui de músculos necessita de um bom acompanhamento do dentista. Simone, e na dermatologia? Em quais aspectos a sua área se encontra com a odontologia? Eu costumo falar que é um tratamento global, né? Eu, quando recebo um paciente no meu consultório, eu sempre faço uma avaliação do estado geral, sempre penso também como está a parte da arcada dentária do paciente. Porque muitas vezes o paciente chega e quer fazer um preenchimento, por exemplo. Eu quero diminuir essa ruga que é o sulco nasogeniano, que o povo conhece como bigode chinês. Aí eu pergunto, bom, você já teve alguma perda óssea? Você já perdeu algum dente? Você já precisou fazer implante? Não, mas isso é um outro... Eles acham que isso é um outro problema, né? Eu quero fazer um preenchimento com ácido hialurônico. E aí eu tenho que explicar que se o paciente teve perda óssea, por mais que eu preencha com preenchedor e ele não faz a reposição óssea, quer dizer, não vai resolver. Ele vai gastar uma fortuna, ele vai fazer um preenchimento, mas se ele não tem a parte óssea, não adianta preencher com preenchedor. Então, é muito importante um trabalho combinado. Eu concordo plenamente também com a Magda, porque se o paciente tiver qualquer problema de ATM, se ele tiver um problema dentário e não for tratado tudo, o meu trabalho fica incompleto. Então, eu sempre ATM é a mastigação. ATM é a mastigação, a articulação tem por mandibular. Porque a reabsorção óssea é maior. Se o paciente tiver um problema de articulação, ela vai forçar mais aquela articulação e ela vai ter uma reabsorção óssea e, com isso, ela vai ter um envelhecimento mais acelerado. E, por exemplo, geralmente as pessoas que querem rejuvenescer, uma das grandes preocupações é a simetria do rosto. E essa simetria, eu sempre digo, ela é dependente de como você usa a musculatura daquele lado. Se você mastiga só de um lado e do outro não só a musculatura do outro lado que não mastiga vai ficar afetada, flácido, como a ATM vai ficar forçada mais de um lado do que do outro. E na sua área, Keila, você que lida com as gestantes, como é que a odontologia se encontra aí?
Então, para as gestantes é super importante que elas façam um acompanhamento, né? Que no pré-natal entre a odontologia também, né? Mas o que é bacana falar do programa, do projeto da Sempre Materna, é que realmente ele é inovador, que se tornou um benefício para as gestantes, que é um programa para gestantes dentro das empresas, né? Que assim como hoje existem várias campanhas dentro das empresas para os crônicos, né? Hoje as empresas começaram a olhar para a família do colaborador, levando para dentro das empresas um programa para gestantes, para cuidar da saúde das colaboradoras, pensando na gestação. Deixa eu já entrar nesse tópico. A empresária Keila Cristilma montou há 15 anos um curso que ajuda as gestantes a tirarem dúvidas sobre os cuidados com os bebês. Os principais clientes são empresas com grande número de mulheres no quadro de trabalhadores, que veem nas aulas uma forma de melhorar a qualidade de vida das futuras mamães e também de economizar com gastos e ausências futuras das funcionárias. Não é isso, Keila? É isso mesmo. Na verdade, não é só o curso, é uma das ferramentas, Mauro. A gente tem um programa que fica com a gestante desde quando ela descobre a gravidez até a volta ao trabalho após a licença maternidade. E dentro dessas mais de 40 semanas, né, a Sempre Materna, ela faz programas online, né? A gente faz programas monitoramento telefônico e o curso presencial, que é quando as mamães vão aprender a amamentar, vamos falar de parto, tipos de anestesia, vamos ensiná-las a cuidar do bebê. Então, isso é muito bacana, porque de um lado, a empresa acolhe a sua colaboradora num momento tão importante da vida dela, as empresas são jovens, os seus colaboradores estão em idade fértil, então a gravidez vai acontecer num momento da carreira, e por outro lado, tem uma questão muito importante para a empresa, que é essa economia que a empresa faz com relação ao plano de saúde e também no decorrer da gestação da sua colaboradora, porque ela vai faltar menos, ela vai menos ao pronto-socorro sem necessidade. Então, assim, é bom para os dois lados, tanto para a colaboradora, para a mulher do colaborador e agora até para a filha do colaborador, né, porque a gravidez acontece também durante aí a juventude. Qual é o perfil de empresa que tem esta consciência e está nesse tipo de trabalho, claro, olhando pela gestante, olhando pela sua funcionária? Porque hoje em dia não tem muito empresário preocupado com isso, não. Então, quando você mostra para o empresário que ele faz um programa com crônicos, por exemplo, com um diabético, só que ele deixou de olhar para uma gestante, que aquela gestante, ela poderia ter diagnosticado um problema no bebê dela durante a gestação, e que aquilo que ele economizou com o diabético, ele vai gastar tudo com essa gestante, que poderia ter detectado durante o pré-natal, aí quando você mostra números, ele percebe que ele deveria ter colocado um programa para gestantes. Então, assim, as empresas mais modernas, que têm uma mentalidade de olhar para a mulher. Então, assim, isso está mudando. Aquela história de que as empresas enxergam a gestante como um problema, isso também está mudando. Hoje em dia a gente tem empresas que até contratam mulheres grávidas, né? E a questão também da licença paternidade, que tem uma nova legislação que agora passou de 5 para 20 dias nas empresas cidadãs, também fez com que as empresas mudassem a sua mentalidade. Então, colocaram cursos para papais de paternidade responsável. Isso está muito bacana. Então, hoje eu trabalho com grandes empresas, né, que oferecem isso como benefício para o seu colaborador. E essa opção para as empresas de estender a licença maternidade de 4 para 6 meses, porque isso é opcional. Elas têm olhado como isso? Não, elas têm olhado de uma maneira bem bacana. A gente tem percebido que os RHs, que as áreas de qualidade, elas estão percebendo que isso é um momento da carreira da sua colaboradora. Então, para diminuir o turnover, para diminuir essa rotatividade, porque para reter um talento hoje, o benefício é muito mais importante do que o salário, né? O salário é importante, obviamente, mas as empresas, os benefícios, os colaboradores olham muito para isso, então elas têm investido nesses pontos, nessas questões. E também tem muita empresa que pensou já na volta da funcionária da licença maternidade e demissão. Quer dizer, como é que se enfrenta esse desafio?
Tá muito difícil você ter talentos dentro das empresas, e as mulheres, elas têm conquistado de maneira bacana o mercado de trabalho e em cargos importantes. Então, hoje as empresas, elas estão com foco muito mais em ter uma sala de amamentação dentro da empresa, em ter uma creche bacana para que elas fiquem com seus bebês próximos, do que na demissão. Isso eu posso te garantir. No entanto, que a Sempre Materna acompanha a volta dessas mulheres ao trabalho para elas estarem inteiras, para elas saberem com quem, preparadas com quem elas deixaram o bebê, para elas saberem armazenar o leite para a volta ao trabalho. Então, assim, a gente faz todo esse acompanhamento. O conceito de beleza sofre variações de acordo com as gerações, as culturas e os conceitos vigentes. É comum que as pessoas queiram ficar belas dentro de um padrão estabelecido pela mídia, composto, formado hoje por boca carnuda, nariz pontiagudo, cabelo liso e queixo quadrado. Mas, muitas vezes, esse estereótipo simplesmente não combina com seus traços. Doutora Simone, o que é beleza, em primeiro lugar? Então, a beleza é um padrão, né? É um padrão que está dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, e esse padrão, ele muitas vezes, ele escraviza as pessoas. Então, eu tenho uma experiência de 25 anos de formada, de consultório, e eu já atendi diversos tipos de pacientes, públicos, idades e inclusive sexos, né? Então, eu tenho uma experiência de satisfação muito diferente de uma pessoa para outra. Por quê? Porque muitas vezes a paciente, ela chega com uma expectativa de corresponder a um padrão de beleza. E dentro dessa expectativa, foi nascendo em mim uma vontade de ajudar as minhas pacientes a superar algumas padrões estéticos pré-estabelecidos. Então, a beleza tem que estar dentro de cada um de nós, né? A gente tem que olhar no espelho, se conhecer, olhar quais são as nossas diferenças, as nossas assimetrias e tentar buscar melhorar o que pode ser melhorado, melhorar algumas características e aceitar algumas coisas que não dá para ser mudadas. Então, às vezes eu pego uma paciente lindíssima, mas que tem um perfil, uma característica de lábio fino ou de rosto delicado, e chega e quer pôr uma boca de Angelina Jolie. E eu tento mostrar, e eu explico que aquilo não vai combinar com o seu perfil, não vai combinar com o seu rosto, e que vai ser muito mais bonito para ela, talvez delinear melhor a maçã do rosto, dar um perfil no seu queixo, ressaltar alguma outra característica para que ela fique mais bonita sendo ela mesma. Então, a beleza é o que tem de dentro para fora. Então, eu vejo que muitas vezes elas se sentem escravizadas por uma mídia, por uma coisa que trazem de atrizes, de modelos, e que não é a realidade, né? Então, dentro disso, eu comecei a escrever uma jornada, que eu quero que as minhas pacientes e as pessoas que frequentam o meu consultório possam trilhar junto comigo, que é uma jornada para chegar a um autoconhecimento, a um tratamento que traga saúde e não aparência simplesmente. Muitas vezes a pessoa quer um determinado traço daquela pessoa que é ídolo, não é? Exatamente. Que não combina com a sua fisionomia, que não tem a ver com as suas características genéticas. Então, mas como desconstruir isso? Então, é um trabalho a ser feito com confiança, com um profissional que esteja preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida e que tenha paciência em mostrar para o paciente. Então, quando o paciente entra no meu consultório, eu mostro para ele a primeira coisa, um espelho, e a gente vai começar juntas uma jornada. E essa jornada é para que tenha um autoconhecimento, eu quero entender as expectativas daquele tratamento, né, para que a gente conheça aquela fisionomia e aquela pessoa que tem ali dentro, para saber o porquê, o que você quer melhorar e por que você quer. O conceito de beleza, Magda, passa também pela fonoaudiologia, falar direitinho, né, passa pela odontologia, ter os dentes alinhadinhos, enfim, sim. Tudo isso... aqui também se entrelaça, se encontra, né? E no caso, o que eu recebo de pacientes, né, com essa minha área específica, que é a fonoaudiologia estética, eu tenho 36 anos de formada e 21 que eu criei esse método que se chama fonoaudiologia estética, do método Magda Zorzella, inclusive, e que nasceu aqui no Brasil e levei para 20 países, onde eu capacito fonoaudiólogos, né, a fazerem esse meu trabalho aqui fora do país. É um trabalho para aquelas pessoas que não têm
esse objetivo de terem um artista, um padrão, como ideologia, né? Eu quero aquela pessoa. Não, a pessoa vem para rejuvenescer naturalmente, de forma não invasiva. É difícil, né, para quem está acostumado que o fonoaudiólogo trabalha voz, trabalha articulação, audiologia e tudo mais. Eu criei essa área há 21 anos dentro da minha grande área da fonoaudiologia, dentro da motricidade orofacial, e ele está diretamente ligado a esse trabalho que faz a doutora Simone. Só que eu vou trabalhar por baixo da pele, eu vou trabalhar a musculatura, eu vou alongar músculos que se contraem durante a vida nessa nossa conversa. Muitas pessoas, para falarem e se expressarem, estão fazendo caretas, micagens, e essas expressões, com o passar do tempo e a chegada do envelhecimento, vão formar as tais rugas indesejáveis. Marcas de expressão. Marcas de expressão. Então, o que eu proponho? Eu proponho um trabalho muito breve de 10 encontros, que é óbvio, que depende de uma avaliação miofuncional muito específica, onde vamos, que ninguém chore igual, fale igual, ri igual, né, mastigue igual, deglute igual. Então, nós vamos... Tá aqui, nos hábitos do dia a dia. Isso, Franzir a testa, fazer biquinho, mastigar de maneira incorreta, fazer biquinho, selfie, então selfie, as pessoas fazendo bico, fazendo risadas. Então, até a forma como vamos sorrir de uma forma mais suave, sem precisar fazendo essas coisas no Instagram, etc., eu vou levar o paciente a uma reprogramação e uma consciência de sua própria face, de seu próprio rosto. E com isso, em 10 encontros, eu reprogramo mastigação, deglutição, fala, expressão. Se a pessoa vier com alguma questão de fala, é óbvio que eu vou trabalhar, porque eu sou especialista em linguagem há 36 anos, mas o meu foco hoje em dia tem sido exatamente nesse trabalho do rejuvenescimento natural. Mas deixa eu falar aqui para a doutora Simone. O meu primeiro caso, eu recebi diretamente de uma dermatologista que havia aplicado ácido hialurônico na boca de uma paciente que tinha 38 anos e um código de barra, que é uma ruga muito senil, e como a paciente falava articulando demais, em demasia, com abuso no uso do orbicular da boca, o ácido hialurônico entrou na ruga, ao invés de preencher. Então, eu recebi a paciente da dermato que me falou: Magda, vê o que está acontecendo, vamos descontrair essa musculatura. E a partir do momento que eu fiz um trabalho muito breve, de 5 encontros, 5 só, com o paciente, as rugas se foram e eu criei essa área junto com uma dermatologista há 21 anos. Hoje, trabalho com parceria com uma série de profissionais, mas tenho a dermatologia no meu coração e trabalho com elas na medida em que eu acredito que a dermatologia trabalha a pele e eu trabalho aquilo que fica socando a pele, que é a musculatura. Né? Dá para ter um cálculo assim, esses hábitos errados que provocam esses problemas todos, em quanto tempo a pessoa pode antecipar um problema, uma ruga que, sei lá, poderia surgir aos 50, aos 60 e aparece aos 40. Olha, eu tenho atendido pessoas dos 26 aos 80 anos. Não existe, assim, por exemplo, quem vem cedo, porque agora nas mídias sociais as pessoas jogam ali, rugas de expressão, tratamento natural, chega até mim. Uma pessoa jovem, ela pode prevenir o começo da formação da ruga, uma vez que eu vou ensinar o alongamento de cada músculo do rosto. E o trabalho é todo colocado na mão da paciente. Então, assim, na verdade, o meu trabalho, ele torna a pessoa muito independente de mim, porque em 10 encontros a gente fala tchau, porque tá tudo na mão da paciente. O meu método passa para a mão da paciente. Agora, nisso tem aquela faca de 2 legumes, porque eu preciso que a pessoa tenha uma vontade interna de se cuidar sozinha, tenha um recurso interno para poder fazer os alongamentos. Outras pessoas querem algo que seja rápido e que venha do outro. Então, assim, o meu perfil de pacientes é uma pessoa que é natural, procura um tratamento natural e gosta de se cuidar com as suas próprias mãos. Nós vamos conversar agora com a doutora Selmara Catalano, do Hospital da Pele, com a gente aqui nessa edição do programa Gente que Fala por telefone. Boa tarde, doutora Selmara.
Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o nosso assunto, unhas fracas, doutora. Por que elas ficam fracas? Então, essa é uma coisa que incomoda muito mulheres de preferência, sabe, Mauro? Na verdade, essa fragilidade de unhas, ela pode acontecer por vários motivos. Ela pode acontecer por conta de uma desidratação. Você sabe que a unha, ela tem muito pouco de lipídio, então ela tem uma capacidade muito pequena de reter água, tá? Diferente da pele. Então, a hidratação dela é muito mais importante que se faça artificialmente. Mas você pode ter uma fragilidade por conta da idade, né, pós-menopausa, pode ter fragilidade por alterações hormonais, né, de tireoide, de problemas internos, de doenças internas. Então é sempre importante que passe em consulta para saber causa, né, porque essa fragilidade, essa unicosquisia, que essa descamaçãozinha na ponta assim das unhas, ela pode ter causas diferentes e que precisem de tratamento também, além do tratamento local. Mas fora isso, a gente também tem as coisas que fragilizam a unha externas, né? Então, por exemplo, detergentes. Eu sempre brinco com o paciente que quanto melhor o sabão para tirar gordura, para lavar a louça, pior ele é para a mão, né? Então, a gente tem que usar luvas para proteção, porque esses produtos químicos vão piorar essa fragilidade. E tem outra coisa, excesso de uso de acetona também vai desidratar bastante essa unha. Então tem que ter um cuidado especial e eu acho que criar o hábito de usar as luvas facilitaria bastante, pelo menos no que se refere a essas agressões externas, né, Mauro? Olha, doutora Silmara, estou aqui com 1, 2, 3, 6 mulheres em estúdio, estão muito atentas ao assunto. Qual a melhor maneira de hidratar as unhas? Existem produtos que têm uma capacidade maior de penetração na pele, de hidratação. Pode ser o creme hidratante também, isso já ajuda bastante. Uma coisa que eu gosto bastante, e não é bem em relação à hidratação, mas que colabora na reposição e numa unha mais forte, é a biotina, né? Que é um tipo de vitamina que a gente toma, uma substância que pode ser manipulada ou comprada pronta, em doses um pouco mais altas do que o normal, elas ajudam bastante. Existem trabalhos também, que não estão muito bem definidos, com outras vitaminas, com piridoxina, com cisteína também, mas o que a gente sabe hoje é que o cálcio tem muito pouco a ver com a unha, que é uma coisa que se pensava antigamente, né? A unha, ela tem muito mais, para ter sua rigidez, tem muito mais relação com as pontes de sulfeto, que é de enxofre, né? A unha não é osso? Não, não é bem um osso, não. Ela é um anexo da pele. Relacionava a questão do cálcio, né? Isso. Então, a unha é um anexo da pele, ela é muito mais parecida nas suas necessidades com a pele do que com o osso, entendeu? E uma coisa que eu acho muito importante falar, principalmente com o que tem acontecido esses dias, falando de unha em gel, em unha postiça, essas coisas todas, é que assim, esses produtos, assim como o excesso da acetona, podem fragilizar sim a unha, mas eles não estão predispondo ao câncer, tá? Essa história de que a unha de gel dá câncer não é bem isso. O problema das pessoas que usam unha postiça e unha de gel é que elas usam eternamente essa unha postiça e essas unhas não são vistas, elas não são examinadas e você pode fazer um diagnóstico muito tardio de alguma alteração que você tenha por baixo da unha. Agora, outro produto que é muito complicado de usar são esses fortalecedores de unha com formaldeído, tá? Isso que diz que endurece a unha, que deve ser feito, muito pelo contrário, ele vai desidratar mais e vai fragilizar mais essa unha. Então é muito bom que tenha uma avaliação, de preferência com um dermatologista que está acostumado a investigar essas causas internas e externas, para poder orientar, além de usar um bom hidratante e, na medida do possível, as luvas. A gente acostuma a usar luva, tá? Eu também, para fazer cirurgia, tive que acostumar a usar luva. Então, eu acho que as pessoas também, se insistirem um pouquinho, vão conseguir. Você falou no começo da conversa sobre os produtos químicos detergentes, mas isso para quem tem o problema das unhas fracas. No geral, não. No geral, você pode fragilizar também, você pode... Se a pessoa tinha predisposição, mais ainda, porque essas unhas, às vezes, doem, sabe? Elas rasgam muito baixinho aqui, muito na base da unha, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, de trabalho por conta dessa fragilidade. Agora, mesmo para as unhas normais,
você pode acabar desencadeando isso ou piorando, por exemplo, uma circunstância que viria com a menopausa, com a diminuição de hormônios, essas coisas de retenção de água. Doutora Selmara Catalano, dermatologista do Hospital da Pele, falando com a gente aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Muito obrigado pelos esclarecimentos de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Keila, a gente falava aqui sobre essa questão da estética, das caras e bocas, enfim, na sua área, do atendimento ao gestante, onde é que isso tudo aparece? A gestante adora, né, uma foto, para dizer isso. Elas vivem fazendo book, será que as caras e bocas entram por aí? Mas eu acho que nisso, né, Mauro, falar de caras e bocas para gestante é só mesmo nos inúmeros álbuns fotográficos que elas fazem para lembrar aí da gestação e do bebê. Uhum. Na odontologia, doutor? A gestante é sempre um paciente mais um pouquinho complicado para você tratar. Primeiro que tem um bebê lá dentro que você tem que tomar cuidado com anestésicos, com vasoconstritores. E segundo que ela tem alguns problemas na gengiva mais do que o normal que as pessoas têm. A gengiva sangra mais, exige mais limpeza. Mas normalmente não são grandes problemas. O problema é quando a gestante está com algum problema muito sério de dente que ela deixa para tratar bem no meio da gravidez. Aí você tem que saber o que você está fazendo e muitas vezes conversar com o médico, né, para saber se você pode administrar tal, receitar algum remédio, então eu nunca dou um passo sem falar com o médico primeiro, acho importantíssimo. Quer dizer, naquela coisa do planejamento da gravidez, é importante já consultar o odontologista para saber o que vem pela frente. Seria maravilhoso se todas as gestantes, né, podia incluir no seu programa, né? Não, mas nós incluímos. Nós incluímos. A gente fala que é importante fazer o pré-natal odontológico também. Nós falamos do pré-natal odontológico, do pré-natal psicológico, né, porque é uma mudança grande na gestação. Pode ter certeza. Legal. Agora, como é que isso tudo fica para a mulher que depende da saúde pública, né? E não tem recursos, não tem as possibilidades? Olha, eu não estou a par da saúde pública, eu tenho alguns amigos que trabalham com saúde pública aqui no Brasil, eu sei que a saúde pública não tem os recursos necessários. Quando a gente fala de odontologia digital, a saúde pública não tem isso, é um outro tipo de odontologia, né? Então, eu vou ficar devendo essa resposta para você sobre a saúde pública em relação à profilaxia da gestante. Perdão, mas eu não tenho essa resposta. Bom, vamos mudar o nosso tema aqui, falar do uso do termo violência obstétrica. O Ministério da Saúde emitiu um despacho em que defende abolir de políticas públicas o termo violência obstétrica, citado para casos de violência física ou psicológica contra gestantes na hora do parto. O Ministério da Saúde diz que o termo tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado durante a gestação, parto, puerpério. A medida tem gerado reação entre especialistas e grupos de defesa das mulheres. Onde e quando surge este termo, Keila, violência obstétrica? Porque violência pressupõe a intenção, né? Uhum. Acho que não é o caso. Não é o caso, né? Ninguém tem intenção aqui de um médico de provocar esse tipo de situação. Hoje em dia, as mulheres, elas são... o que a gente fala é que é para elas fazerem o planejamento da gestação, né? É muito comum fora do Brasil que as mulheres, junto com o profissional que acompanha a gravidez, que elas tomem a decisão, né? Então, por exemplo, o tipo do parto, né? Se elas escolhem um parto natural, até mesmo se elas vão querer que faça algum tipo de incisão, se tome analgesia ou não, tudo isso é uma decisão que a mulher pode participar, né? Algumas decisões que elas não optaram, de repente o médico tem que tomar essa decisão sozinho, se tiver alguma emergência, né, durante o parto, né? Então essas mulheres, elas se sentem agredidas fisicamente, se não faz parte do planejamento que ela teve junto com o médico, né? E aí entra esse termo. E na verdade não é um caso, é uma decisão que o médico teve que
tomar ali na hora, durante o parto. Por exemplo, parto normal, parto natural. As mulheres, algumas mulheres, elas são radicais e querem esse tipo de parto. Se na hora do nascimento do bebê, ela não tem condição para esse parto e vai para uma cesárea, algumas mulheres já se sentem agredidas, né? Porque queriam muito o parto natural. Né? A gente sabe também que há um número grande de cesáreas, que o parto natural, que o parto normal é muito melhor, claro, né? A gente prefere dessa maneira, mas há casos e casos, né? E nesse caso também algumas mulheres acham que é um tipo de agressão, Mauro. Então, assim, eu acho que essa colocação que foi tomada é muito inteligente, porque não foi uma agressão física. Agora, né? Esse termo, violência obstétrica, ele gerou um outro termo, que é o parto humanizado. Sim. Como se, não, esse é humanizado e aquele não é. Uhum. Então, criou aí uma situação dá a impressão de ser algo intencional, olha, que se não é humanizado é violento. Então, por exemplo, tem a episiotomia, né? A episiotomia é um corte que o médico precisa fazer para a passagem do bebê durante um parto normal. Muitas mulheres não querem esse corte, mas é uma decisão que o médico precisa ter. Então, isso para as mulheres é uma violência, né? Mas coloca-se na situação do médico que está ali nessa, né? Olha, desculpa a parte, mas assim, quando existe um bom relacionamento do profissional com o seu paciente... Isso é fundamental. E isso é abordado durante o pré-natal, essa conversa, esse diálogo, essa explicação de que isso pode acontecer, pode ser necessário, eu acredito que minimize muito as consequências dessa sensação de agressão, porque eu creio que a mulher se sinta mesmo agredida, eu como mulher, mas eu também como profissional, já presenciei momentos, no momento que eu fazia especialização, residência, a gente vê que às vezes é necessário uma intervenção do médico, uma decisão que é fundamental para salvar a vida. Mas a gente sabe que hoje, doutora Simone, participar disso, infelizmente, né? Hoje a gente vive num mundo, né, em que tem muitos extremos, né? Mas o bom relacionamento é fundamental. O profissional poder explicar isso para o seu paciente e até antes de acontecer, falar, olha, pode acontecer, é muito importante. Infelizmente, também hoje a gente tem uma questão que é que as mulheres, elas... plano de saúde, né? Elas fazem o pré-natal com o profissional e não pode fazer o parto com o profissional que fez o seu acompanhamento pré-natal. E quando chega na unidade de saúde, esse relacionamento médico-paciente... E mesmo no caso do SUS, etc. Como a pessoa vai saber quando ela vai... Exatamente. Como ela vai ser pré-natal, quando é feito em posto de saúde, nem sempre é o mesmo médico. Eu vou te falar, eu já trabalhei em lugares de situação de pobreza extrema, de dificuldade extrema, já trabalhei em hospitais, assim, terríveis, sem condições. Mas o ser humano, ele é igual em qualquer lugar. Ele precisa desse olhar, desse contato, desse relacionamento. Infelizmente, às vezes a gente perde isso. Às vezes o ser humano perde isso. Então, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Esse termo, doutora Simone, a sua visão de médica, não é outra área, dermatologia, não é a área da obstetrícia, da ginecologia. Mas esse termo violência obstétrica ofende o médico? É a sua percepção pessoal como mulher e como médica? Sinceramente, eu não conhecia esse termo dessa forma, como era essa abordagem. Ofende, mas desde que a gente entenda que a gente pode ter uma outra forma de se relacionar com o paciente, ele pode não ofender. Ofende, sim. Se a gente fizer isso com intenção de machucar, claro... Se você vai além da vontade do paciente, não, eu vou decidir porque eu tenho que decidir. Não, você tem que compartilhar isso com o paciente. Se você está pondo em risco a vida do filho dela, aí é negligência sua. Então, acho que assim você tem que chamar o companheiro, o marido, e falar assim, olha, eu vou ter que transformar esse parto. Ou se não dá tempo de falar, você vai transformar esse parto de parto normal para uma cesárea e depois você vai explicar. E aí não foi agressão, você salvou uma vida. Aí é um conceito diferente. Até porque você tem a obrigação. Esse juramento, né? Tem um juramento, mas você sabe essa intenção que você tem. Né? Agora, eu infelizmente imagino que deva ter existido isso, porque deva ter existido alguns profissionais que não tomaram essa decisão
com essa intenção. Eu não sei. Eu acho que tem chegou os nesse dois ponto. lados, né? A gente Não sei também não porque pode chegou falar. nesse ponto. A gente está falando das boas intenções. Sua impressão, Magda? Então, é isso que eu penso. Eu penso que se você tiver um acompanhamento antes do seu médico, se no meio do caminho, eu mesma, eu queria parto normal. Mas no meio ali, quase 10 dias para o parto, teve que ser cesárea, eu chorei 10 dias. E depois percebi que isso era nada perto do nascimento do meu primeiro, maravilhoso tudo. Agora, eu fico pensando nessas pessoas que são levadas para um hospital público, para um hospital onde ela não tenha nenhuma referência, e ali tem os dois lados. O médico, às vezes, tem que salvar e ela não pode resolver, não tem nem algum acompanhante, o marido, nem nada. E, por outro lado, quando ela acorda, ela descobre o que aconteceu e ela se sente lesada. Então, é um problema de saúde. Eu que tenho né? a sempre materna, escuto relatos assim de mulheres, principalmente no SUS, que ficam horas em trabalho de parto, Sim. sem nenhum tipo de analgesia, né? É um tratamento absolutamente diferente do que a gente acompanha com a hotelaria de outros hospitais. Bom, vamos para mais um tema aqui. Olha, com a proximidade do Dia das Mães, vários hospitais americanos têm recebido profissionais da saúde e ativistas para falar sobre a saúde das mulheres negras lá naquele país. O tema surgiu após os casos de Beyoncé, que sofreu uma pré-eclâmpsia, e de Serena Williams, que teve uma embolia pulmonar. Segundo dados, mulheres negras são mais propensas a ter um natimorto, a dar à luz prematuramente e a abortos espontâneos devido ao estresse tóxico, ao racismo, ao ambiente de saúde e às disparidades no acesso aos cuidados. É isso mesmo, Keila? Por que as mulheres negras são mais propensas a essas questões? Eu não tenho, assim, nós não temos nenhuma pesquisa aqui no Brasil que passe por essas informações. Mas o que a imprensa noticiou em relação a esses dois casos é que o que elas dizem é que essas mulheres negras, elas são tidas como mulheres que têm menos propensão à dor, né, nos Estados Unidos, e que por isso, o que a Serena disse é que elas vão mais tempo em trabalho de parto, exatamente o que eu falei, mas querendo dizer com relação à cor, que negras não tinham tanta dor quanto as mulheres brancas, isso nos Estados Unidos, né, e que por isso levantou toda essa polêmica, tinham as ativistas que falaram, mas isso eu não estou falando de Brasil, eu estou falando que eu li na época que saíram recentemente que saíram essas matérias. Agora eu vou relacionar isso com o doutor Alexandre aqui com a odontologia, porque a raça negra, os negros, as negras, a dentição a gente costuma ver, dificilmente você vê um negro usando o aparelho dentário, é tudo um pianinho bonitinho, né? Tem uma questão aí também em relação à raça, né? Na época que eu fazia faculdade, tinha um professor meu que brincava que quando você via aquelas pessoas negras na Etiópia passando fome e tal, não tinha cárie nenhuma porque eles não comiam, não tinha como ter cárie, não tinha como a bactéria causar uma cárie. Mas, não, o que você falou não é verdade. A gente atende negro, ou pessoa de raça branca, ou chinês, ou japonês, os dentes são todos iguais pra gente, não faz muita diferença. Então é uma impressão, vai concordar comigo. Não tem muita diferença. O que pode às vezes acontecer, os cuidados que são importantes. No Brasil, né? nós temos uma miscigenação de raça muito grande. Isso muda algumas coisas, inclusive para quem não é a minha especialidade, mas para quem faz aparelho, os estudos relacionados a você colocar um aparelho ortodôntico numa pessoa, dependendo da raça, como um chinês, um asiático, eles têm padrões diferentes de angulação do crânio para você calcular isso, mas é só por causa de diferença. Então a gente no Brasil, você tem uma miscigenação de raça muito grande. Os negros talvez, em relação ao mundo, não se misturaram tanto, pode ser por isso, mas essa ideia de que eles têm o dente perfeito, não é uma Os verdade. índios, né, grupos de índios que mastigam coisas duras, coisas da natureza, aí tem estudos ortodônticos, né, de índios que favoreçam os dentes alinhadíssimos, porque fazem aquela mastigação de grãos e de... Isso eu já li muito na área de vocês. Até onde eu sei que você nem pode visitar direito, porque você pode passar doenças para eles que eles não têm
anticorpo necessário para... Não comem doce. A pele negra tem características específicas. Quanto a gestante, olha, eu entendo nosso... A raça negra, ela tem, sim, uma casuística muito mais aumentada em hipertensão. Por isso, existem alguns complicantes, gestantes têm mais hipertensão, podem ter mais pré-eclâmpsia. Então, assim, a raça negra tem características físicas que tem algumas patologias mais características. Então, na pele negra existem também algumas características. Não sei na parte dentária, como você disse, não existe, né? Na gengiva a gente nota alguma coisa diferente. Na pele negra a gente tem alguns cuidados específicos, tanto que o envelhecimento, a gente estava falando sobre o envelhecimento é diferente na pele negra da pele branca, claro, pela quantidade de melanina que existe na pele negra. Então, ela tem uma proteção maior à radiação ultravioleta do que a pele branca. Então, o processo de envelhecimento é diferente na pele negra da pele branca. Então, existem diferenças raciais, né? Algumas coisas, eles têm alguns privilégios diferentes da raça branca, em algumas deficiências. Demoram muito a envelhecer, né? Perguntas do público aqui do programa Gente que Fala, aproveitando que você está com a palavra, Simone, a Joyce de São Vicente. Qual o melhor tratamento para manchas de pele causadas pelo sol? Há algum comum a todas as pessoas? Então, a gente tratamento comum a todas as pessoas? A gente tem que avaliar de uma maneira geral. As manchas de sol, elas podem ser manchas senis, que são aquelas sardas, aquelas efélides, né, aquelas manchas marrons, ou podem ser os melasmas, que é aquela mancha castanhada em forma de borboleta, asa de borboleta no rosto. Então, são manchas com origens diferentes e tratamentos diferentes. Mas, de uma maneira geral, que eu sempre oriento, é a fotoproteção. É a proteção contra os raios ultravioleta. Porque a gente sabe que o envelhecimento, ele é de dentro para fora e de fora para dentro. Então, quando você vai intervir em qualquer tipo de envelhecimento, você tem que pensar nos dois fatores. Então, é muito importante, por exemplo, a fisioterapia, mas é muito importante... A fonoterapia, desculpa, fisioterapia muscular, né? Fonoaudiologia, mas é muito importante quando você pensa também nos fatores agressivos externos. Sim, externos, né? Então, filtro solar é muito importante. Magda, Juliana de São Caetano do Sul, existe algum preparado doméstico para ajudar na voz? Isso até eu quero saber. Eu acho assim, que se você tem algum problema de voz, você tem que procurar um especialista, uma fonoaudióloga especialista em voz, que não é o meu caso. Mas você falar menos, não gritar, não tomar gelado, comer uma maçã. Tô aqui com meu marido, que é locutor, e ele sempre está tomando conta dessa voz, e quanto menos gelado, melhor. Eu acho fundamental, até por lidar profissionalmente com a voz, a questão do gelado e a questão de concorrer quanto menos com o ambiente. Exatamente. Quanto mais ruidoso o ambiente, mais você vai agredir a sua voz. Se você estiver numa boate, se você estiver num restaurante com todo mundo falando, e começar a gritar, isso vai ter causa no dia seguinte, né? Então, algumas dicas são essas. O Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui para o doutor Alexandre, a adição de flúor à água servida à população reduziu os índices de cáries? Reduziu, sim, com certeza. Não só no Brasil, como isso começou... que eu me lembro que começou no Chile, né? Foi o primeiro país a introduzir flúor na água e melhorou drasticamente a redução de cárie na população. Não só isso, a informação também, né? Hoje todo mundo tem uma escova de dente. Antigamente não era todo mundo que sabia que escovar os dentes era importante para você prevenir problemas de saúde bucal. Tem a questão do flúor na água, tem a questão da evolução também dos cremes dentais, novas fórmulas, enfim, e a própria informação, como o senhor destacou. Né? Hoje está até demais, né? Os pacientes perguntam para a gente qual é a pasta, qual é a escova que eu devo usar. Eu não tenho uma resposta, porque mas é tanto produto. Você pegar uma marca X, aquela marca X fabrica 15, 20 escovas diferentes, você nem tem como indicar tudo aquilo, né? Antigamente as pessoas mais iam ao dentista com dor de dente, né? Então, claro que era uma cárie que já avançava e tinha que tratar canal. Acho que hoje em dia isso tudo está muito reduzido, né? A ida ao dentista é por outros motivos. Hoje as pessoas vão, na minha clínica, principalmente por estética, para fazer um sorriso novo,
por isso que eu preciso muito das fonoaudiólogas, muito das dermatologistas, inclusive às vezes dos cirurgiões plásticos, porque a estética tá uma coisa que tá... Essas TVs, porque não adianta você ter essas um TVs sorriso 8K hoje em dia que mostram o artista sorrindo com aquele negócio desse tamanho, você vê o detalhezinho do dente da pessoa. É verdade. Então, a procura pela estética está muito grande. Eu acredito que ela é a que mais, né? Você deve ser a que mais tem grande maioria dos estética, pacientes. né? Uma coisa assim, é uma coisa muito... E não adianta sorrir procura muito lindo, grande. né? Se a musculatura está toda flácida ao redor ou cheia de rugas. E não só sorrir, depois que você devolve a mastigação, Sim, além isso da é a estética coisa mais para uma importante. pessoa, aqueles dentes afastados onde passava ar e agora não passa mais, a pessoa não consegue falar. Eu falo, cara, você vai ter que fazer uma consulta com uma fonoaudióloga, porque você não está mais conseguindo falar. E não é culpa minha, meu É porque trabalho a está direito. propriocepção muda, né? Totalmente interno. Muda tudo. Muda tudo, dependendo. E os bebês também têm que ser orientados a escovação, Sim, escovação da gengiva, sim, escovação durante a dos amamentação. primeiros dentinhos. Não, durante a amamentação. Porque muitas A vezes higiene, vão para mamadeira e aí toma mamadeira e dormiu. Não, porque Não, aquele tem que leite tirar. vai fazer mal, né? Até na Então- amamentação. Ok, lá a Valéria de Alphaville pergunta os cuidados diferentes que se devem ter com quem nasce de uma cesariana. Com a mamãe? Assim, é sempre uma cirurgia, né? Eu não... Creio que seja com a mamãe aqui. Os cuidados com quem nasce de uma cesariana, sim. Porque o bebê, os cuidados são mesmos. Eu não sou médica por formação, muito pelo contrário, né? Sou jornalista, e o projeto começou como uma revista, mas a Mas pela sua experiência jornalística com o tema. Então, mas assim, a gente sabe que a cesárea, ela é uma cirurgia, né? A doutora pode dizer, é uma cirurgia de grande porte, né? Então, a mamãe, ela vai estar mais sensibilizada, por isso que a gente diz que a mamãe necessita, após o parto, seja ela de parto normal ou de parto cesárea, de uma rede de apoio, né, que seja o papai, que seja a vovó. A gente fala muito agora do resgate da vovó, né, para ajudar a nova família, e de toda a família que está envolvida aí com a chegada do bebê. Então, ninguém mais é uma super mulher, está chegando o Dia das Mães aí, mas a gente tem que entender que nós precisamos de ajuda, né? A amamentação não é um processo fácil, não tem mais essa questão de instinto, a mulher precisa passar por um processo, há muita técnica, né? Precisa aprender, tanto ela quanto o bebê não vem com manual de instrução, você leva para casa um ilustre desconhecido que você ama, mas que você precisa decifrar. Então, ela precisa de cuidado porque ela acabou de passar por uma cirurgia, ou ela precisa de cuidado porque ela acabou de ter um parto, e ela precisa entender que ela tem que ter o apoio de toda a família. Então, se ela teve uma cesárea ou um parto natural, que ela esteja pronta a pedir apoio, pedir ajuda, tanto para profissionais da área da saúde quanto para a família, porque a vida com o bebê é muito diferente, né? Vivemos numa sociedade que não percebe que o nascimento é um grande momento e que todo mundo quer visitar. Se todos percebessem que a visita atrapalha, né? Mas não, as pessoas se magoam, né? Se não forem visitar e querem pegar o bebê e querem, né? Não entendem isso. Mas eu acho assim, o meu conselho para ela se ela estiver pensando no parto cesáreo, se acabou de ter uma cesárea, cuide-se. Não esqueça, porque a mamãe, depois que ela tem o bebê, ela só pensa no pediatra, não pensa em voltar ao obstetra, né, ao ginecologista. Então, cuidar-se para ela estar bem para cuidar do bebê. Doutor Alexandre, a Bruna do Tatuapé pergunta, ela diz assim, essa semana foi divulgada uma pesquisa que apontou o uso excessivo de cremes dentais por crianças. Ela não fala a pesquisa qual é, mas enfim. Ela pergunta se há algum problema específico nesse excesso. Acho que tem casos e tem casos. Tem as crianças menores com aqueles cremes dentais que podem ser engolidos, enfim. Criança é um problema. Eu não sou pediatra, a minha irmã que faz a pediatria lá na nossa clínica, e eu vejo que ela indica sempre o creme dental que menos incomoda a criança, porque criança chora por qualquer coisa, né? Você coloca uma pastinha, tem um pouquinho de menta, pronto, ela já chora porque está sentindo uma coisa diferente ali.
Mas as pastas de dente hoje em dia, é difícil ter no mercado alguma coisa que faça alguma injúria a um ser humano, né? É difícil a Anvisa permitir que você tenha alguma coisa nociva para o ser humano. Então, assim, eu acho que ela fala em uso excessivo. Acho que vamos trazer isso aqui para nós, adultos. Você escovar os dentes excessivamente. Geralmente, café da manhã, almoço e jantar. Né? É o básico. Eu entendo agora, que, assim, como mãe, é que as pastas, elas são gostosinhas, né? Tem algumas que são docinhas, que é pra comer, e a criança quer se atrai. Ela quer transformar aquilo numa sobremesa, num docinho, não é não? Então, acho que é isso, saber se a criança... A criança deve escovar o dente supervisionada pelos pais, né? Claro que você não deve ingerir a pasta. Nenhuma escova de dente, com nenhuma pasta de dente dessas que existem no mercado, eu não estou falando daqueles clareadores de carvão que estão na moda agora, aí, que aquilo corrói o dente. Mas você, com uma pasta de dente normal e com uma escova de dente normal, você não vai desgastar o seu dente. Você vai escovar a vida inteira e você não vai desgastar o seu dente. Sim. Não vai. A questão da escovação. Ingestão da pasta precisam ter estudos dessas pastas novas. É tão difícil escolher também a escova adequada, né? O alcance melhor ou pior. Enfim, como eu disse, conforme a anatomia da boca de cada um. Dente, tem tanta pasta de dente, tem pasta natural, pasta com coisa. Orgânica. Pasta com triclosante para gengiva, pasta com coisas para clareamento. Tem tanta especificação de pasta, né? Que cada um vai achar o que acha. Quero clarear, compro uma pasta destinada a clareamento. Eu, particularmente, sou uma pasta que eu acho gostosa. Eu gosto. Sinto bem aquele gosto. Tem gente que enjoa, cada um é de um jeito. O ser humano varia muito. Aproveitar a sua palavra, o tempo do programa se esgotando. Sua conclusão sobre o seu tema, doutor Alexandre. Eu estou muito contente de trabalhar com odontologia digital. A gente consegue fazer tratamentos de 10, 20 dentes, mais até em um dia, em uma tarde. O paciente fica lá vendo filme e termina o tratamento. Isso é muito legal. Fazer, às vezes, só um dente que quebrou, você vai lá e faz. O paciente não tem praticamente mais dor, é muito tranquilo. Então, a odontologia digital realmente está crescendo, os computadores estão crescendo, os softwares estão evoluindo, e eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez mais rápido e mais gostoso trabalhar nessa área da odontologia. Keila, sua palavra final. É muito bacana estar aqui num programa falando sobre os programas para gestante, mostra que a gente está tendo espaço para que esse assunto chegue a novas empresas, e esses programas são sensacionais. Eu fico muito feliz em fazer parte, ser pioneira, e obrigada pela oportunidade. Doutora Simone. Eu gostaria de lembrar que o envelhecimento faz parte da vida, mas escolher como se quer envelhecer é uma questão de atitude. Então procure um bom profissional, um médico, dermatologista ou cirurgião plástico que se preocupe com a sua saúde e não em te indicar um tratamento só para você gastar dinheiro. Magda. Muito contente de estar aqui, foi um bate-papo muito agradável e feliz de poder fazer vocês conhecerem a fonoaudiologia estética, essa opção de tratamento natural e não invasivo, de rejuvenescimento com qualidade de vida a partir do momento que você vai reprogramar funções essenciais para o seu envelhecimento. Gente, muito legal, muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, com a Magda Zorzella, com a Simone Neri, com a Keila Criciúma, com o Alexandre César aqui na nossa mesa. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, aí do outro lado, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até a próxima edição.